Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o André. Sejam muito bem-vindos ao nosso curso sobre segurança psicológica na prática. A gente vai falar muito sobre esse tema que é tão relevante e vai tentar fazer com que vocês entendam como ele funciona na prática e por que ele é tão importante para os times nas organizações atuais. Esse curso está dividido em 4 partes. A primeira parte é uma parte mais introdutória, onde a gente vai falar a origem da segurança psicológica e um contexto de por que ela é tão relevante no mundo atual. Depois a gente vai falar sobre os 4 pilares, ou seja, 4 elementos fundamentais da segurança psicológica que de certa maneira tangibilizam a existência desse conceito que às vezes é tão etéreo no dia a dia dos times e das lideranças. Depois a gente vai falar sobre os 4 estágios da segurança psicológica, porque ela não é binária, não é ou eu tenho ou eu não tenho. Então a gente vai comentar um pouco sobre esses 4 estágios e como identificar em que estágio você está no seu time. E por fim, o 4º e último módulo é o módulo mais prático. A gente vai falar sobre os 3 Cs da segurança psicológica, que são como implementar a segurança psicológica no seu time, no dia a dia, de uma forma prática e objetiva. Então tá pessoal, vamos lá, vamos ao que interessa, falar sobre segurança psicológica. Eu começo com uma breve introdução. Logo no começo da pandemia, ainda em 2020, nós fizemos uma pesquisa com mais de 2.000 pessoas para tentar entender quais eram os grandes desafios que a incerteza estava trazendo para os seus times e para as lideranças das organizações. A gente acabou descobrindo 3 grandes problemas, 3 grandes dores que a incerteza trazia. A falta de motivação, a falta de iniciativa e a falta de colaboração. Se a gente for olhar para esses 3 elementos, eles estão muito correlacionados. A iniciativa, a falta de energia que as pessoas têm na hora de executar as ações, está muito interligado com a questão da motivação, ou seja, a falta da motivação é também um pouco dessa falta de engajamento para o trabalho. E a colaboração, de certa maneira, vem a reboque dessas duas coisas, porque se eu estou desmotivado e não estou com a iniciativa para realizar as atividades do meu dia a dia, obviamente eu não vou ter motivação e iniciativa para colaborar com os demais membros do meu time. Então essas eram as principais dores da incerteza e a gente começou a perceber que a gente precisava olhar novamente para os times e entender que, na verdade, essas dores, elas não são as causas, elas são apenas consequências de um problema maior. Então, muitas vezes a gente, enquanto liderança, enquanto time, acaba tratando cada uma dessas dores de forma separada e, obviamente, isso é super importante, obviamente isso acaba trazendo resultado. Mas se eu não parar para prestar atenção do que realmente está acontecendo, eu acabo trazendo essas questões de motivação, de iniciativa e de colaboração acabam se tornando problemas muito maiores, justamente porque eu não estou olhando a causa raiz disso. Então a gente precisa olhar novamente para os nossos times e realmente reforçar essa questão de como tratar e como conduzir um time na incerteza. Tem uma frase que eu adoro de um cara chamado Terry Brown, que foi diretor da GlaxoSmithKline, uma grande indústria farmacêutica. E ele fala que sem o time, sem essa noção de equipe, sem essa interdependência das pessoas, as empresas são apenas salas lotadas de gente falando em cima de slides de PowerPoint. Ou seja, não faz sentido a gente não cuidar dos nossos times, não faz sentido a gente não olhar para os nossos times. E o que a gente percebeu é que durante esses períodos de incerteza, a gente está muito focado no resultado, muito focado às vezes nos indivíduos, mas pouco focado na dinâmica entre eles, no funcionamento das equipes. E é isso que a gente está propondo aqui, revisitar os times e entender por que os times estão menos motivados, com menos iniciativa e com menos colaboração do que antes. Além de tudo isso que eu estou comentando para você, sobre a incerteza, sobre essas dores, a gente tem um desafio maior, porque toda essa volatilidade e toda a incerteza, propriamente dito, não está só no ambiente externo, não é só o mundo que está incerto e a gente não sabe exatamente qual é o próximo passo dele. Dentro das organizações, nós também temos uma volatilidade muito grande. Tem um conceito muito atual chamado times dinâmicos. Bom, um time é um grupo de pessoas que tem um objetivo em comum e que tem uma interdependência de funções, ou seja, eu dependo e influencio a função do meu colega de time e vice-versa. Só que normalmente a gente considera time aquelas partes ou aquelas áreas muito bem delimitadas, O time de marketing, o time de produção, a área de recursos humanos, o time de RH, o time de folha de pagamento. A gente sempre considera fragmentos de áreas ou áreas todas como sendo um time. Só que a questão dos times dinâmicos nos mostra que a interdependência dentro das organizações é muito maior do que apenas na minha área. Eu influencio o trabalho das outras áreas. Eventualmente em projetos distintos ou em algumas épocas do mês ou do dia, eu vou formar novos times, times dinâmicos, com pessoas que não estavam na minha área de influência.
Então, pessoas que não são necessariamente só da minha área de marketing ou só da minha área de RH. Eu vou ter que conectar e influenciar e trabalhar junto com o pessoal da produção por um determinado problema, por um determinado período de tempo, o pessoal do marketing por outro determinado período de tempo, e os times acabam sendo muito mais dinâmicos, eles se formam para determinados propósitos e depois se desfazem. E esse dinamismo acaba adicionando uma camada a mais de incerteza, porque se eu não sei exatamente como está o cenário lá fora, muitas vezes dentro das organizações também, eu acabo nem conseguindo delimitar com clareza quais são os times todos que eu faço parte. Mas mesmo assim, eu preciso performar bem o tempo todo, com todos esses times.